Boa noite. Prefeitura de Guarujá despeja famílias invasoras de terra. Houve muita agitação e até a polícia foi chamada no local. Prefeito de São Vicente começa a demitir grevistas. E hoje é o dia do oftalmologista. Na entrevista, uma conversa com o doutor João Carlos Grotoni, um dos mais respeitados oftalmologistas da Baixada. No ar, o Jornal Litoral. Os fatos e as imagens da Baixada Santista nesta quinta-feira. Jornal Litoral. Apoio Cultural Marquete, Organização Bélio Martins, gente que faz. Santos tem mais 36 fiscais de tributos nas ruas para combater a sonegação de impostos municipais. Os novos fiscais são concursados e receberam treinamentos especiais. O objetivo da Prefeitura é melhorar a fiscalização e aumentar a receita que vem caindo devido à recessão. Comissão de Reforma Fiscal do Governo estuda mudanças na contribuição à Previdência. A ideia é criar um imposto sobre transações bancárias. O novo imposto substituiria todos os demais impostos que financiam o Caixa da Previdência e do Sistema de Saúde. Câmara Municipal de Santos homenageia o veterinário Eduardo Filete. A sessão aconteceu na Sala Princesa Isabel, no Paço Municipal. Em sessão solene na Câmara Municipal de Santos, o veterinário Eduardo Ribeiro Filete recebeu a medalha do Mérito Médico. A homenagem foi feita pelo presidente da Câmara, Gilberto Taifur. Você conhece as pessoas na medida que elas realmente prestam um serviço de consciência da profissão. E ele tem mostrado consciência da profissão dele, porque é difícil você encontrar, sem demérito nenhum aos outros veterinários, aquele que liga para perguntar como é que está o seu animal, certo? Seja ele da espécie que for. Eduardo Filete está há apenas 7 anos na profissão, mas é conhecido pelo trabalho paralelo que desenvolve com os animais na clínica dele. Esse é um trabalho que começou, eu sempre tive vontade de pegar animal na rua e tratar. Desde criança, eu pegava os vira-latas da rua e tratava. E quando eu me formei, eu tive condição de montar uma clínica em Santos e começamos com esse trabalhinho de pegar os animais abandonados e tratar. Deu certo, eu vi que tinha uma procura, né? E o trabalho cresceu, assim como a clínica também. E fizemos um trabalho em conjunto com a Câmara de Santos. Ele foi votado por unanimidade, aprovado. E a Prefeitura também acabou com o sistema de matança na carrocinha, que eu fico muito contente. Você pega os animais e depois faz doações? As pessoas da população trazem os animais abandonados para a nossa clínica, nós pegamos, tratamos e quando ele está apto, nós doamos gratuitamente. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal deve aprovar na próxima semana projeto que legaliza a abertura dos cassinos no Brasil. Pelo projeto, 50% da taxação da renda dos cassinos vão para a Embratur. Outros 50% ficam com o estado onde estiver instalada a casa de jogos e 20% para o município. Os recursos dos estados e municípios devem obrigatoriamente serem investidos em saúde e educação. A abertura dos jogos é esperada com muita expectativa na Baixada Santista. É que em alguns municípios, como Guarujá e Santos, empresários já se mostram dispostos a construir hotéis cassinos. Prefeitura de Guarujá despeja famílias que invadiram uma área pública em Vicente de Carvalho. Até a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para garantirem a segurança dos oficiais de justiça. Aproximadamente 300 famílias invadiram este terreno localizado no Jardim Boa Esperança, distrito de Vicente de Carvalho, há cerca de 40 dias atrás. Na verdade, este terreno tem 3 donos. Uma parte pertence à CESP, Companhia Energética de São Paulo. A outra, à Prefeitura Municipal de Guarujá. E a terceira e última, ao senhor Paulo Lacerda Bruck, que aqui está sendo representado pelo advogado José Carlos Pereira. Nós obtivemos uma liminar numa ação de reintegração de posse que foi distribuída ontem. Eu intentei a ação com base no Código Civil
e no Código de Processo Civil. Então já foi obtida a liminar e daqui a pouco nós teremos a reintegração de posse realizada e os posseiros, as pessoas que se julgarem prejudicadas, eles têm o prazo legal de 15 dias para se defender. Eles podem contratar advogados particulares ou advogados do Estado se eles não tiverem condições. Já o advogado Jefferson da Silva é quem defende a Prefeitura e justifica a tal ação. No nosso caso da Prefeitura, foi ingressado com uma medida cautelar em preservação do meio ambiente, com o parecer do curador do meio ambiente, visando não só a preservação da integridade física deles, mas porque isso também não tinha condições de permanecer aqui. E agora o que será feito? Agora todos os materiais estão sendo recolhidos, vão ao depósito da Prefeitura e nós vamos limpar a área e vamos colocar guaritas aqui para dar garantia de que não invadam mais. O que se vê aqui é muita destruição. As máquinas da Prefeitura que acabam por derrubar todos os barracos. Fora isso, alguns moradores decidiram atear fogo nas próprias casas. Isso fez com que o Corpo de Bombeiros ficasse de prontidão aqui no local. Fora isso também, mais 135 soldados da Polícia Militar foram acionados para garantir a segurança, tanto dos oficiais de justiça como a própria ordem pública aqui no lugar. O José Jerônimo é morador e está representando todos eles. José Jerônimo, vocês já tinham sido acionados ou avisados com relação a essa ordem de despejo da Prefeitura? Não, nós não sabíamos, nós estávamos aqui já há 37 dias e nós não temos uma visão, isso foi de repente, foi um aviso de surpresa, veio e aconteceu isso aí. Ordem mesmo não tinha, nós não recebemos nada, então ficou uma situação difícil porque o povo não está tendo para onde ir. O que vai fazer com esse povo agora, pessoal? Doutor Valdir Tamburuz, o que nós vamos fazer? Doutor, eu também preciso, mas olha aí para frente. Olha quanta gente precisa, doutor. Vamos pôr a mão na consciência e vamos ver se nós arrumamos uma solução. Pelo que parece, aqui nesse terreno, esses moradores não vão mais poder fixar residência. Agora, eles vão todos até a porta da Prefeitura para tentar uma audiência com o prefeito Valdir Tamburuz. Vão tentar fazer com que o prefeito doe um outro terreno para que toda essa gente possa, enfim, montar sua casinha. Prefeitura de Santos vem aterrando o caminho São José, no Jardim Rádio Clube, com escórias de farpas de aço. A denúncia é de moradores do local. Segundo eles, o material usado vem provocando ferimentos e até reações alérgicas nas crianças. Os moradores já reclamaram, mas até agora nenhuma providência foi tomada. O prefeito municipal de São Vicente, Antônio Fernando dos Reis, começa a demitir os funcionários públicos que aderiram à greve. Hoje, 4 servidores públicos foram surpreendidos. Eles receberam esta portaria do prefeito Antônio Fernando dos Reis, que diz que eles estão demitidos. O presidente do sindicato da categoria, Jorge Luiz de Oliveira, também se surpreendeu com as demissões. O nosso conhecimento tem 4 demissões. Então, com justificativa? Sem justificativa. São 3 professores que estavam participando do movimento, mais uma merendeira. Ocorre que esse prefeito, ele desconhece a lei, ele não sabe qual é a função dele dentro da prefeitura, porque aí ele não está administrando nada. É uma lei que permite demissões no caso de greve, ele vem transgredir. Mais uma vez, ele prova a incapacidade para estar num cargo que ocupa. E o que vocês vão fazer agora? Já estamos encaminhando para a Justiça todos esses casos, mais o dissídio coletivo que nós vamos instaurar. Já conseguiu conversar com o prefeito? Que jeito? Que prefeito? Aqui não tem prefeito. Servidores municipais de São Vicente entram no 4º dia de greve. Hoje a prefeitura pagou os mensalistas, mas segundo o prefeito Antônio Fernando dos Reis, não há dinheiro para pagar os salários dos operários e dos funcionários da área de saúde. Os servidores permanecem parados até que a greve seja julgada pela Justiça do Trabalho. O Hospital São José, o único de São Vicente, começa a fechar as portas. Segundo a administração, não há mais recursos.
A greve dos servidores públicos municipais de São Vicente acelerou o processo de fechamento do Hospital São José, que hoje tem uma dívida em torno de 800 milhões de cruzeiros. As internações de pacientes previdenciários foram suspensas, pois com a greve aumentou o número de pessoas a serem atendidas. O administrador do São José, Sérgio de Moraes, disse que o hospital não tem materiais suficientes para atender a todos. Como nós estávamos trabalhando com o estoque previsto até o dia 8, esse aumento de atendimentos me causou um desequilíbrio e com isso nós tivemos que interromper desde a data de ontem qualquer internação no hospital para que nós pudéssemos manter o atendimento até a data de amanhã. As pessoas que deveriam ser internadas estão sendo encaminhadas a outros hospitais? As pessoas que necessitam de internação estão sendo agendadas na central de vagas do SUDES ou solicitada a vaga diretamente a algum outro hospital. A Secretaria de Saúde do Estado já liberou uma verba de 50 milhões de cruzeiros ao Hospital São José. Se o dinheiro chegar até amanhã de manhã, vai dar para mantê-lo aberto até terça-feira. Caso contrário, a partir de amanhã, só serão atendidos os conveniados e particulares. Termina agora à noite o encontro da Eco Litoral. Dessa prossegue campanha da saúde ocular. Confira esses e outros assuntos depois do intervalo. Aguarde. Oi, amiguinho, faça como eu. Doe seu agasalho a quem precisa. Nesta segunda, 10h30 da noite, Eleições 92. Jornal Litoral. Apoio Cultural Marquete. Organização Délio Martins. Gente que faz. Tarifas dos ônibus da Marazul foram reajustadas hoje. O aumento foi de 21,56%. Agora, as tarifas da Marazul variam de 1.400 a 3.350 cruzeiros nas 24 linhas que servem à região. CETESB divulga medidas que serão tomadas durante a Operação Inverno. O objetivo é controlar o índice de poluição causada pela inversão térmica, que ocorre sempre de maio a agosto. Os problemas aumentam neste período em Cubatão, devido ao lançamento de monóxido de carbono no ar. A principal medida é determinar a paralisação das atividades industriais sempre que o índice de poluição registrado for superior aos padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. E a Comissão de Vereadores de Cubatão começa a apurar as causas dos constantes acidentes na refinaria Presidente Bernardes e o aumento nos níveis de poluição na região central da cidade e da Vila Parise. Os vereadores de Cubatão acusam a CETESB de não estar agindo com rigor na fiscalização e na punição das indústrias que poluem a atmosfera de Cubatão. Termina agora à noite no SESC o Eco Litoral Paulista. O evento foi promovido pelo Fórum de Organizações Não Governamentais do Litoral Paulista. Durante 5 dias, o Eco Litoral Paulista reuniu representantes de entidades ambientalistas e interessados para discutir vários assuntos sobre o meio ambiente. As crianças não foram esquecidas. Elas participaram de atividades relacionadas à educação ambiental. O ecologista Condesmar Fernandes de Oliveira, um dos coordenadores do Fórum de Organizações Não Governamentais do Litoral Paulista, disse que 200 pessoas por dia participaram do encontro. Foram apresentados durante esses dias vários trabalhos científicos, alguns deles em primeira audiência mundial, pela primeira vez no mundo, né? Como, por exemplo, dados precisos a respeito da poluição do ar de Cubatão e um trabalho, um levantamento sobre a Mata Atlântica brasileira, que também teve primeira audiência mundial aqui entre nós. Todas as conclusões tiradas no Eco Litoral Paulista vão ser transformadas em relatórios e encaminhadas ao Eco 92.
E quem participou hoje da Eco Litoral Paulista pôde conhecer a unidade móvel de monitoramento hídrico. A unidade paulista foi criada pelo núcleo União Pro Tietê. A unidade móvel de monitoramento hídrico é composta por um laboratório equipado com móveis especiais e vários aparelhos montados no micro-ônibus adaptado. Ela foi criada para fazer análise da qualidade das águas de rios e desenvolver e apoiar pesquisas e programas de educação ambiental. O assistente Marco Aurélio de Oliveira disse que a unidade foi criada em março deste ano. Fazer um levantamento, banco de dados, para se ter um banco de dados das análises que devem ser executadas ao longo do rio Tietê e dos seus afluentes, e não só para isso, mas também a fins didáticos e apoios a prefeituras e algumas indústrias que, quando solicitadas por nós. Aposentados de Santos vão ganhar uma nova área de lazer. Em julho, a Prefeitura deve instalar bancos e mesas nos jardins do Canal 5. A solicitação foi feita por um grupo de aposentados que residem naquela região. Entidade italiana vai doar $50 mil a Santos. Os recursos do grupo Nuova Solidarietà vão ser utilizados em projetos para atender meninos e meninas de rua. No fim deste mês, a prefeita Thelma de Souza viaja a Parma, na Itália, para celebrar o convênio. Anote em sua agenda um bom programa para a semana que vem. É o Grupo Teatral Paulista Boi Voador, que se apresenta de 13 a 17 de maio, sempre às 9h30 da noite no Teatro Municipal de Santos. A peça 1 meio em 3/4 é uma coletânea de contos sobre o desejo. O espetáculo tem o apoio cultural da Rádio e TV Litoral. Campanha da Saúde Ocular já atendeu a mais de 15 mil pessoas em 4 anos de existência. A promoção é da Dersa. A ideia de se realizar a campanha da saúde ocular surgiu no ano de 1988. Na oportunidade, foi apresentada uma proposta à diretoria da Dersa, que de imediato, com a aceitação da Secretaria de Saúde, acatou esta ideia. A primeira campanha foi realizada em 1989, sendo esta a sua 4ª edição. De 89 para cá já foram examinadas aproximadamente 15 mil pessoas, em especial aqui, nas plataformas de embarque da travessia Santos-Guarujá, em 3 dias de campanha, já passaram pela mão dos examinadores cerca de 1.000 pessoas. Para o criador da campanha e assessor da presidência da Dersa, Lauro Laércio Biagini, esses números traduzem o resultado positivo que se esperava ter. Com os resultados esperados, nós temos 2 aspectos. Um, a campanha em si, que nós achamos que é um sucesso, graças ao apoio que tem recebido da imprensa. Com relação aos testes, os resultados dos testes da saúde ocular da população, também praticamente era esperado, mas nós estamos achando que é um pouco mais acentuado a gravidade do que nós esperávamos no início. Essa campanha é realizada todos os anos na primeira semana do mês de maio. E se você ainda não veio, pois ela termina apenas no sábado. Hoje comemora-se o dia do oftalmologista. A seguir vamos conversar com o Dr. João Carlos Grotoni sobre este importante assunto. Nós voltamos em 1 minuto. Não percam o programa Polícia Sem Censura, sábado, 19 horas. E depois a reprise, terças e quintas-feiras, à meia-noite, aqui na TV Litoral. Domingo às 10 da noite, você fica por dentro do esporte regional e nacional no programa Litoral Esporte. Entrevistas, curiosidades, imagens do esporte. Litoral Esporte, apresentação Armando Gomes. Litoral Esporte, domingo 10 da noite na TV Litoral. Você vai se ver nesta TV. Jornal Litoral. Apoio Cultural Marquete, organização Délio Martins, gente que faz. Hoje, dia 7 de maio, comemora-se o dia do oftalmologista, o médico responsável para cuidar da saúde dos olhos. A medicina nessa área avançou bastante nos últimos anos.
Cirurgias que duravam horas e obrigavam o paciente a ficar internado mais de uma semana, hoje se faz em alguns minutos e o paciente, em seguida, é liberado. Nossa entrevista de hoje vai abordar este importante assunto. Hoje é o dia do oftalmologista e para falar desse assunto estamos recebendo o Dr. João Carlos Grotoni, um dos mais respeitados oftalmologistas da Baixada Santista. Boa noite, Dr. João Carlos. Como anda a visão do brasileiro? Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. A visão do brasileiro, ela anda mais ou menos como o Brasil. Ela anda na rede pública com uma oferta exclusivamente de saúde oftalmológica básica. Não há recursos de tecnologia de ponta. Não há recursos porque a rede pública não dispõe dessa tecnologia e dinheiro para isso, como todos nós sabemos, nesse país, para o que a prioridade é uma coisa meio complicada. O brasileiro, então, hoje não tem acesso ao tratamento oftalmológico? Não, o tratamento oftalmológico básico, que é um exame geral de oftalmologia, que é o exame para óculos, que é um controle de prevenção de glaucoma, que é uma doença com a pressão alta do olho, ele encontra porque os hospitais filantrópicos que têm convênio com os SUDES dão uma assistência. Hoje, na nossa Baixada, o atendimento oferecido na área da oftalmologia pela Santa Casa, pelo Hospital dos Estivadores, pelo Hospital São José, pelo Hospital Santa Amaro, são as ofertas para a pessoa carente ou a pessoa que não tem recursos para procurar um consultório particular, representa mais de 90% desse atendimento. O restante, 5 a 10%, fica com a rede municipal ou com o SUDES. Dizem que para se ter uma boa visão deve se tratar desde criança. Por que as crianças continuam apresentando problemas de visão? Isso é fundamental, a sua pergunta realmente é muito oportuna. A criança, ela apresenta uma série de patologias oculares derivadas da herança adquirida dos seus pais. Então podem ser hereditárias essas doenças? Com grande frequência. A miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, que são defeitos de focalização, são hereditárias. E a criança não sabe informar ao pai que está enxergando bem ou que está enxergando mal. Uma criança de 2, 3 anos de idade não sabe. Então, para você prevenir perdas irreversíveis para a visão dessa criança, você tem que estimular aos pais que levem uma criança ao seu primeiro exame, mesmo não suspeitando de nada, tá? Ao seu primeiro exame até os 3 anos de idade. Para você ter um período até 5, 6 anos de idade, que é o período em que se define o desenvolvimento da visão da criança, um trabalho adequado. Caso contrário, essa criança ficará com perdas definitivas e irreversíveis. Dr. João Carlos, quais os tipos de doenças oculares mais comuns? A mais comum, obviamente, é o defeito de focalização, são esses casos que eu citei. Outro quadro grave e importante que nós temos que chamar a atenção de todos é quanto aos acidentes oculares. Acidentes domésticos comuns com tesouras, instrumentos cortantes e perfurantes em casa, que muitas vezes criança pega uma tesoura e tem uma perfuração do seu olho. Acidentes graves como se colocar um ácido ou uma acetona, por exemplo, né, coisa comum, num frasquinho que era de colírio anteriormente e se guarda no armário junto com o colírio e acidentalmente se pinga no olho. O acidente de trânsito, porque o brasileiro não usa cinto de segurança e o seu rosto, no primeiro acidente, ele vai direto ao vidro e é afetado. Até as doenças desenvolvidas com o tempo, tipo a catarata, que leva realmente a uma perda visual muito grande e que aparece, a maior parte dos casos, nos indivíduos idosos. Há crianças que já nascem com catarata, porém a maior parte das cataratas é no idoso. Então, basicamente, seriam as doenças que a gente gostaria de chamar atenção. O glaucoma, que é uma doença que leva à cegueira, porque ele acomete 2% da população depois dos 40 anos de idade, é a pressão aumentada do olho, sem muitos sintomas, e que quando o indivíduo se dá conta, ele já está praticamente sem visão. Só a prevenção, indo periodicamente ao oftalmologista, e isso pode ser nessa própria rede de assistência aos conveniados do SUDES, que existe esse recurso,
Só fazendo a prevenção da tomada de pressão é que se pode prevenir um glaucoma. O uso do laser também foi uma das grandes conquistas, né? Em quais tratamentos o laser está sendo usado? O laser é uma tecnologia de ponta que na nossa região existe a aparelhagem, porém não à disposição da rede do serviço público. Ele é de grande utilidade no paciente diabético que apresenta uma perda progressiva de visão devido à retinopatia diabética. Ele é muito útil no glaucoma, como tratamento, muitas vezes definitivo do glaucoma. Ele é útil para tratamento de tumores oculares. Ele é útil hoje, muito usado nos pacientes que operam catarata e ficam com uma membrana residual por trás do cristalino artificial. Ele pode abrir, cortar essa membrana sem que se tenha que entrar no olho, através dessa luz chamada laser. E é bom falar que laser é uma luz, porque muita gente tem medo, vou fazer um tratamento a laser, isso vai doer. Não, laser é uma luz, não dói nada, né? E realmente ele tem um efeito fabuloso. Os modernos, os mais recentes lasers são lasers usados para cirurgias refrativas, chamado, que é a cirurgia que corrige miopia, astigmatismo e hipermetropia. Porém, esse laser ainda não existe na região, só existe em São Paulo, e é um aparelho que está experimental. Nos Estados Unidos ele não está liberado ainda para uso para toda a população, só em centros universitários de pesquisa. É um estudo que ainda demora mais 3 a 4 anos. Porém, é uma grande expectativa de um grande avanço na oftalmologia. E a novidade, a ultrassonografia? Esse é um recurso fantástico. A ultrassonografia é um aparelho, o ecógrafo, que é assim chamado, é um aparelho que ele permite você ver por uma televisãozinha, vamos falar assim, um olho internamente, em detalhes, como se você estivesse cortando esse olho e olhando internamente o olho. Ele te dá definições das mais variadas doenças do conteúdo interno ocular sem que você tenha que invadir. Esse é um recurso que está trazendo realmente uma grande facilidade a muitos diagnósticos. Há como evitar problemas de visão? Evitar problemas de visão, eu só diria na parte, quer dizer, isso é prevenção de saúde. E a prevenção que eu diria é quanto a criança se tornar amblíope, que é não desenvolver a visão, como eu falei no início, aos acidentes domésticos ou de trânsito. Isso é o que se pode prevenir. Em termos de glaucoma, prevenir é possível a cegueira, desde que você periodicamente, pelo menos uma vez por ano, faça a medida da pressão ocular, que o diabético faça pelo menos uma vez por ano um exame de fundo de olho, o que permite saber se esse diabetes está evoluindo e se o laser já está indicado para se prevenir a cegueira. Então, dentro de um conteúdo de formação educacional da população, de levar a informação como você está fazendo hoje, se pode prevenir muitas doenças e a cegueira irreversível. Caso contrário, realmente o paciente chega muitas vezes tarde demais para o tratamento. Nós agradecemos a presença do Dr. João Carlos Grottoni, um dos mais respeitados oftalmologistas da Baixada Santista, falando com a gente aqui hoje, no Dia do Oftalmologista. O Jornal Litoral fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário, às 18h30. Uma boa noite para você e até amanhã.